Olá, boa noite a todos. Hoje teremos a nossa segunda live da série de lives de 12 anos da harmonia, a nossa sequência. Hoje nós vamos falar de óleos essenciais para dores de cabeça, dor nos ombros, dor lombar e também cólica menstrual. Então temos várias dores aí para poder tratar com os óleos essenciais. O primeiro tema que apareceu foi dores de cabeça, enxaqueca, apareceu muito mesmo, assim, eu acho que foi, não sei de porcentagem, mas acredito que uns 60% das mensagens foi dores de cabeça e enxaqueca, então penso que é um tema muito importante para a gente iniciar a nossa live de hoje. Bom, dores de cabeça a gente tem que ter em mente que ela já é considerada há muito tempo como sintoma, né? É um sintoma de que algo está errado, e porque existem várias situações que podem provocar as dores de cabeça. Então, hoje eu não consegui fixar aqui. Não sei o que eu fiz de diferente. Então, o que acontece? Se eu entendo que existem várias causas, existem também vários óleos essenciais que vão ser efetivos para dor de cabeça, e alguns óleos, às vezes eu posso escolher um óleo pensando na ação analgésica, ele pode não ser tão interessante assim, né? Lúbia, quanto tempo? Boa noite! Então, assim, o que eu preciso ter em mente? Se são várias causas, existem várias possibilidades. Eu vou trazer algumas possibilidades de causas, mas claro que pode ser que alguma delas eu não consiga atender aqui na live. Então, dentro dos estudos de dores de cabeça, a gente sabe que o percentual aí em torno de 70% vem de fundo emocional. Então, existem fatores físicos, emocionais, hormonais também, e às vezes o hormonal ele é de fundo emocional. Então eu vou pensar no fundo físico, eu não vou falar muito, né? Porque daí a gente só pensaria num analgésico, mas eu vou pensar nas questões emocionais para reflexão. Pode ser que a sua dor seja de fundo emocional e aí você vai se questionar. Pelo menos se questionar, né? Será que é de fundo emocional? O que tem aqui dentro que pode estar? Em que momento eu tenho dores de cabeça? Em que momento as minhas crises de enxaqueca aparecem? É muito importante eu entender em que momento elas aparecem. Isso está me trazendo alguma informação. Dentro do fundo emocional, se traz muito dentro da psicossomática que existe um processo de contrariedade. Tá? Vocês estão me ouvindo bem, só para saber que hoje eu troquei, eu não quis usar o fone, porque fica me incomodando aquele fone, começa a falar muito alto, e hoje eu coloquei o microfone, mas não sei se está tudo certo. Boa noite, Ali. Então, assim, só me coloquem um sim aqui para saber se tá tudo ok com o som, né? Se não tá muito baixinho, tá bom? Então tá bom, obrigada. Dentro da questão emocional que a gente estava comentando, existe o processo de contrariedade. Então, eu preciso olhar se existe alguma emoção reprimida dentro de mim, alguma raiva, alguma agressividade. Fala-se muito dentro da psicossomática que dentro do processo de enxaqueca existe um grande número de pessoas que apresenta perfeccionismo, uma rigidez muito grande consigo, e é claro, com o outro, uma autocobrança muito exagerada. Então, é como se a pessoa com a dor de cabeça dentro da psicossomática, é como se ela se machucasse, ela fosse o problema dela mesmo, né? Porque ela vai lá e se pressiona demais, se critica demais, é rígida, buscando uma perfeição, então enrijece a mente, né? Tentando controlar ali. Então, existe um grande número de pessoas que tem esse comportamento, tem essa forma de conduzir a vida e de vez em quando tem crise de enxaqueca quando algo sai do seu controle, quando algo não sai conforme esperado. Fala-se muito das crises de enxaqueca nessas pessoas que acontecem em fase de transição. Casou, terminou um relacionamento, começou um novo trabalho, começa a ter a crise porque não se adapta muito bem a grandes mudanças, visto que tenta controlar bastante. Então, vale refletir, será que eu tenho esse padrão de comportamento? Será que isso pode estar causando as minhas dores de cabeça, tensionando a minha cabeça? Então, existe esse processo de contrariedade, há também a questão da sexualidade, que é muito falado dentro da psicossomática, como às vezes muito contida, muito reprimida, e aí a gente entende que muitas vezes as enxaquecas aparecem em mulheres, um número muito maior em mulheres do que em homens. E a gente vai olhar culturalmente sobre as nossas repressões, né, o que nós carregamos aí culturalmente.
Então, uma forma de liberar, vamos dizer assim, fazer um trabalho de manutenção ao longo do mês para evitar a enxaqueca, é utilizar óleos essenciais que trabalhem a nossa libido, que trabalhem a nossa sensualidade, a sexualidade, a fim de destravar as travas. E sabe que posso compartilhar, trazendo de experiência profissional, que muitos dos casos que eu já atendi de enxaqueca, tratava ali para o momento da crise, com óleos que eu já vou passar, mas utilizando um óleo como Ylang Ylang ao longo do mês, num creme pós-banho, dosagem vocês já sabem, nem vou falar sobre dosagem, porque foi tema da aula passada, né? Aula não, da live passada. Então, usando um Ylang num creme corporal, a pessoa relatava, nossa, esse mês a minha crise de enxaqueca foi menor. Ela foi menos intensa. Os dias de enxaqueca foram reduzidos. E olha que interessante, um creme corporal pós-banho com Ylang Ylang diminuindo crises de enxaqueca. Em todos os casos? Não, mas em grande parte dos casos. Então é interessante porque a mulher começa a trabalhar suas questões em relação à sexualidade de uma forma bem tranquila, vai evoluindo nesse processo, liberando suas travas. Então, eu considero um processo muito bonito o trabalho que o Ylang Ylang faz em pessoas que sofrem com enxaqueca e que tem aí de um fundo de sexualidade reprimida. Mas pensando no padrão rigidez, crítica excessiva, vamos dizer, bem cabeçuda consigo, e às vezes vem lá da infância já, ou da adolescência, dependendo da criação que a pessoa teve, né, familiar, as expectativas familiares também. Já atendi, por exemplo, me veio agora, e aí eu vou compartilhar com vocês, já atendi um rapaz que ele tinha crises de enxaqueca que começou na adolescência, e a gente, nos atendimentos conversando, a gente encontrou um ponto bem interessante da causa da enxaqueca dele. Ele queria agradar o pai e a mãe, então ele estava seguindo um rumo, uma profissão, estudando, fazendo faculdade para uma determinada profissão, mas ele não gostava. Ele queria, por exemplo, estava fazendo engenharia, mas queria ser músico. E aí, a fim de receber a aprovação de seus familiares, ser amado, ser aceito, ele vivia um processo de contrariedade. Ele estava vivendo algo que ele não queria viver. E aí, quando ele, a longo prazo, com a terapia, a gente chega a um momento de empoderamento que ele trouxe para a família que esse não era o sonho dele era outro. E aí ele conseguiu se desvincular da expectativa de papai e de mamãe e foi seguir o caminho dele. E naturalmente, a dor dele de cabeça passou, as crises de enxaqueca reduziram, e aí você pensa, nossa, que interessante, né? Ele fez uma mudança de vida e melhorou a enxaqueca. Então fica uma reflexão pra gente, será que eu tô vivendo um processo de contrariedade? Será que eu estou vivendo um local onde eu não queria estar? Trabalhando num relacionamento? Qual o meu processo de contrariedade? E aí, quando eu vou pensar em óleos essenciais para dores de cabeça, eu vou pensar, obviamente, em óleos analgésicos, mas não só em óleos essenciais analgésicos. Então, por exemplo, para grande parte das dores de cabeça, a gente faz um combinado, né, uma sinergia de óleos essenciais, que é hortelã-pimenta, manjerona, e ultimamente, vamos dizer, no último ano, eu tenho utilizado muito no lugar da lavanda o Elemi, pela proposta do Elemi mesmo. Eu tenho percebido grandes resultados. Gostei bastante do trio, assim, sabe? Então, substituir lavanda por Elemi. E aí, se você for olhar, poxa, hortelã-pimenta é super analgésico, ajuda muito em rinite, sinusite, processos de dores mesmo, então ele é excelente. Mas se a gente olhar, como a gente aprendeu na live anterior, um olhar integrativo, olhar todos os campos de atuação, a hortelã-pimenta também trabalha a liberação de raiva contida, trabalha a liberação daquilo que está num processo de contrariedade dentro de nós. Então, a hortelã-pimenta é um bom óleo essencial para a gente pensar em processos de contrariedade para extravasar, para que eu pare de pensar, pare de tentar controlar e tente extravasar minhas emoções. O óleo essencial de manjerona é um óleo que é um relaxante muscular, então muito bom quando a gente tá com enxaqueca e a musculatura tá toda tensionada, ele relaxa super. Então, é um complemento ao hortelã. Manjerona vem relaxando a musculatura, trazendo um bom alívio, e o hortelã analgesia. Só que manjerona também trabalha desprendimento, é muito bom para quem sofre com controles excessivos. Então, é bom para quem tem dores nos ombros todo dia ou quase todos os dias.
e para quem sofre com enxaqueca, crise de enxaqueca recorrente. Então, manjerona com hortelã vai ser complementar tanto nos aspectos físicos quanto nos aspectos emocionais e vibracionais. E Elemi trabalha fortemente esse processo de contrariedade quando a gente vive num apego material, num apego espiritual, ou seja, a gente está apegado a uma situação que já nos machuca, é uma situação de dor que fica me reprimindo. Então, às vezes eu posso estar apegada a uma crença que me reprime, que me coloca num processo de rigidez muito grande. Elemi vai além das nossas capacidades. Eu digo que é um óleo para a alma mesmo, assim, porque ele vai com uma profundidade que a gente não tem alcance, trazendo os desapegos necessários, as liberações necessárias. É um óleo que atua em todos os chakras, então ele vai mexer numa questão de sexualidade reprimida, num cardíaco reprimido, garganta reprimida, algum pensamento melancólico ou irritado. Tudo que tiver contraído e retido, ele vai trazer uma liberação profunda. Então, um óleo muito bacana para a gente fazer uma sinergia de 3 em 1, né? Pensando nas dores de cabeça e enxaqueca. Claro que eu preciso lembrar que cada dor de cabeça vem de um fundo. Então, tem pessoas que têm dores de cabeça por constipação, outras por ter depressão, outras por intoxicação do fígado. Então, num caso de intoxicação do fígado, eu vou limpar o meu fígado. Num processo de constipação, eu vou trabalhar a constipação. Uma questão de depressão, eu vou olhar para essa depressão. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: olhe para essa enxaqueca como um sintoma, como uma manifestação de que algo está errado, e vá em busca do que está errado. Qual é o processo de contrariedade? Ou pode ser uma questão física mesmo, puramente física, e tudo bem, pelo menos você descartou todas as possibilidades emocionais, isso já vai ser um grande avanço. E se a gente pensar numa dor de cabeça de fundo hormonal, que ocorre mais no período menstrual, a gente pode pensar numa lavanda clássica associada à camomila romana, que trabalha lindamente os aspectos do feminino, e eu vou falar melhor no tópico, vamos dizer assim, cólicas menstruais, tá? Então, cólicas menstruais vai ser o último. Deixa eu primeiro trazer para vocês sobre dor lombar, que eu fui em ordem de solicitações, né? O que mais perguntaram. Na verdade, eu pulei dor nos ombros. Não vou direto para a lombar, eu vou para o ombro, porque fica mais lógico. A Jerusa está perguntando, manjerona, não sei se está perguntando ou está afirmando, manjerona e manjericão são óleos diferentes? São óleos diferentes, quimicamente 100% diferentes, tá? Então não tem nada a ver manjerona com manjericão, então a gente precisa estar atento. O que eu estou trazendo aqui é manjerona mesmo. O Guilherme está perguntando, quais óleos essenciais podem causar dor de cabeça se usados em excesso? Qualquer óleo essencial em excesso pode provocar dores de cabeça. Ah, perfeito, Jerusa. Foi uma afirmação, né? Obrigada. A Érica está colocando aqui que a dor de cabeça com os óleos essenciais pode demonstrar uma resistência à vibração do óleo. Isso a gente fala muito na aromaterapia integrativa. É muito, muito comum nos 3, 4, até 5 primeiros dias de uso dos óleos essenciais num tratamento emocional, a pessoa relatar dores de cabeça ou enjoo, quando é um óleo que é assim o extremo oposto do que ela está manifestando. Então, por exemplo, a gente falou tanto ontem de pinho, vou falar dele de novo. Quando, por exemplo, eu tenho uma vida movida por culpa, autocobrança, autopunição, quando eu uso o pinho, nos primeiros dias, que fala de liberação de culpa e de autopunição, a gente está em opostos. Então, quando eu vou vivenciar a vibração, a identidade daquela planta, que é oposta ao que eu carrego comigo, é como se fosse um choque, né? Um choque de realidade. Então, causa uma resistência inicial, por isso dores de cabeça, uma rigidez mental diante do óleo, ou enjoo em relação às ações. Então, a gente encontra muito, e é comum, depois que o terapeuta trabalha o paciente, trabalha o interagente de forma para ele lidar melhor com o pinho ou com outros óleos essenciais, pronto, a pessoa diz, nossa, eu não sinto mais dores de cabeça depois do 3º, 5º dia, me sinto super bem com esse óleo, como que eu não gostava dele antes? Como que eu detestava? Como que eu achava que tinha cheiro de xixi de rato? Então, a gente vê que é só uma questão de se trabalhar, de se programar a receber melhor o óleo essencial, porque ele está numa vibração bem oposta ao que eu estou vivendo.
E muitas vezes a gente precisa dessa vibração oposta para poder evoluir e sair de uma zona confortável, mas que está me machucando. Então, não é com óleo de carinho somente que eu vou conseguir liberar a culpa e a autopunição. Eu preciso realmente olhar para os meus processos de culpa e autopunição para liberar com profundidade. Dores nos ombros. Bom, dores nos ombros dentro da psicossomática está muito relacionado a, como que eu posso trazer? Excesso de cobrança, excesso de autopunição. Então, Pinho vai entrar aqui na fórmula de dores nos ombros. Porque no ombro e braço a gente pode imaginar a seguinte imagem, né? Eu tô aqui tentando abraçar o mundo. Mas veja que o que eu tô tentando abraçar é muito pequeno. Existe um mundo todo ao meu redor que eu não consigo abraçar e controlar. Mas por alguma crença, que eu carrego comigo da minha educação, eu tenho que aprender a controlar meus medos, meus sentimentos, controlar as situações para que dê certo, às vezes controlar alguma questão no relacionamento. Então, quanto mais eu tento controlar, mais eu vou enrijecer essa musculatura toda de braços, ombros, e muitas vezes por excesso de controle, de rigidez muscular, eu começo a ter dores de cabeça, porque meu corpo entende, poxa, eu tô me sobrecarregando em tentar controlar, não estou conseguindo, me vem então um processo de irritabilidade, de contrariedade, me dá aquelas dores bem aqui nas têmporas, que é um processo de vesícula, de raiva. Então, eu vou considerar que se eu quero relaxar dores nos ombros, eu vou pensar em óleos que trazem desapego, relaxamento. E aí eu vou ter alguns óleos em comuns com o de dor de cabeça, enxaqueca. Eu vou pensar na manjerona, que é excelente para desprendimento. Eucalipto citriodora, não eucalipto glóbulos. Eucalipto glóbulos não funciona para contraturas na região de ombro, tipo, traz um alívio, mas não vai ser realmente profundo e eficaz. É o citriodora, porque é ele que vai trabalhar a necessidade de controle, os medos. Então, ele vai ser bem forte. Quem fez a última jornada terapêutica já vivenciou esse óleo e sabe do que eu tô falando de liberação profunda. Então, assim, todos os meus medos que eu fico tentando controlar e por isso manifesto atitudes controladoras, eu vou trabalhar com citriodora, vou trabalhar com manjerona. E se eu quero trabalhar essa carga de ficar tudo pegando pra mim, às vezes é uma responsabilidade do outro e eu fico pegando pra mim essa responsabilidade por vontade de querer controlar. Pinho vai ser bem interessante, pinho siberiano. Então, são esses os 3 óleos essenciais que vocês podem utilizar para dores nas regiões de ombros, né? Dores na região lombar. Dor na região lombar, eu posso pensar o que tem na região lombar. Pensando em chakras, medicina ayurveda, nós temos na região lombar aí uma transição entre que vai passar do primeiro para o segundo chakra. Então, eu vou entender que existe aí um processo, tanto na psicossomática quanto na ayurveda, sobre seguir em frente, dores ciáticas também, né? Dor ciática, dor lombar, eu vou pensar linkar aí com essa informação da psicossomática que eu vou trazer agora. Então, eu posso pensar sobre dar os próximos passos, seguir em frente. Às vezes, com medo de seguir em frente diante de uma mudança, a minha lombar trava, começa a ter dor ciática, eu fico travada emocionalmente diante do novo, eu tô meio receosa, eu não consigo seguir em frente, aí dá aquela travada. Na psicossomática também fala muito sobre o processo, como que eu posso trazer assim de frustração no segundo chakra e na região lombar, porque bem na lombar pega o segundo chakra, a gente fala de prazer pela vida ou desprazer pela vida. Então eu preciso olhar assim, às vezes eu tô lá arrumando determinada coisa e eu não queria estar arrumando aquilo, eu tô sentindo desprazer em arrumar aquilo e aí me causa uma dor lombar. E aí quando eu tô fazendo algo super prazeroso, que me deixa feliz, super entusiasmada na vida, eu não sinto dor lombar apesar de ultrapassar meus limites. Então eu tenho que pensar, peraí, será que algumas das minhas atividades estão me trazendo um profundo desprazer? Vou refletir. Pode ser algo puramente mecânico, uma questão física, minha dor lombar, mas eu vou refletir se tem um fundinho emocional ou não, pelo menos para descartar essa possibilidade, ainda mais se eu tenho frequentemente dores, né, na região lombar. Então, quando eu tenho dores crônicas, poxa, dor crônica é inevitável, mas
tem fundinho emocional, aí sim, uma predisposição, a gente cria uma predisposição para essas dores, né? Então, toda a coluna tem simbologia, toda a coluna tem significado, a nossa postura, a forma como a gente se coloca, senta, se manifesta, está falando sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores dentro da psicossomática, então a dor lombar também teria um significado profundo. E aí eu posso pensar que os óleos essenciais para enxaqueca nem sempre eles servem para dor lombar. Não sei se vocês já experimentaram, mas alguém aqui já testou usar hortelã-pimenta com manjerona para dor lombar? Acredito que muitos vão dizer, pode ter aliviado um pouco, mas não tirou com a mão, não foi profundo, no outro dia teve que usar alguma coisa para reduzir essa dor. Então eu vou pensar qual que são os melhores óleos essenciais para dores na região lombar, né? Dor ciática, eu vou linkar a camomila romana com o óleo essencial de gengibre. 2 óleos que eu vou, no caso de gengibre, eu não vou usar para dores de cabeça ou dores nos ombros, porque não vai aliviar minha dor. Então eu vejo que não adianta só olhar para o analgésico. Se eu pegar qualquer óleo analgésico e colocar na minha dor, pode funcionar, como pode não funcionar. Eu preciso olhar para toda a integridade daquele óleo essencial que a gente falou tanto na aula, né, na live passada. Gengibre com camomila romana, a gente vai entender que vai mexer o que exatamente? Vamos lá. Gengibre traz a ação, mexe profundamente no primeiro chakra, no segundo. É um óleo essencial que nos dá vitalidade, nos dá disposição para seguir em frente. É um óleo que nos faz parar de pensar, ele pega a energia que está aqui na cabeça e desce essa energia para a ação, fazer acontecer. Então, se eu tô com medo de seguir em frente, gengibre me dá coragem para seguir em frente. Já o óleo essencial de camomila romana, há muitos casos de dor ciática que eu já tratei somente com camomila, nem cheguei a colocar gengibre. A pessoa dizia, nossa, mas tirou com a mão, assim, essa dor, né? Como que pode? E eu usava poucas gotas. E o que acontece? Aí tu já identifica o processo da pessoa, né? A camomila romana, além de ser um dos óleos mais analgésicos da aromaterapia, camomila romana é um dos óleos essenciais mais analgésicos dentro da aromaterapia. É um dos óleos mais analgésicos e anti-inflamatório. Então, quando eu tenho uma dor provocada por inflamação, eu vou sempre pensar em quem? Na camomila romana. Dentro da medicina chinesa, dentro da Ayurveda, dentro da psicossomática, inflamações é proveniente de frustração, raiva, processo de contrariedade também. Então, eu vou linkar que muitas vezes aquela dor nessa região eu tô tirando com a mão com a camomila, que é uma poderosa analgésica, mas eu também identifico que ela atua fortemente na frustração. É o óleo que melhor atua em processos de frustração, raiva guardada, desde o período gestacional. Então a gente faz uma grande ressignificação com esse óleo de camomila. Eu sou realmente muito fã, né, desse óleo. Então, camomila com gengibre, eu vou trabalhar 2 aspectos, né? Eu vou pensar tanto na questão da dor quanto no emocional. Vou trabalhar a frustração e vou trabalhar a ação. E aí eu vou ter 2 super incríveis óleos juntinhos para resolver a minha dor lombar. Agora eu vou falar de cólica menstrual, que foi outro tema que trouxeram bastante, que apareceu. Para cólicas menstruais, eu vou usar a camomila romana também. Aí eu disse que eu ia contar mais sobre a camomila agora, né? Camomila eu uso com salves clareia. Então, assim, até hoje, nesses anos todos de trabalho, não teve uma situação que a pessoa veio e disse assim, olha, Dayana, eu usei camomila e sálvia e não aliviou minha dor. Não tive. Camomila romana e salves clareia eu utilizo em casos de dores assim profundas, quando a pessoa, por cólica menstrual, não consegue sair de casa. De tamanha dor, não consegue levantar, não consegue sair da cama, toma medicação forte para poder suavizar e não para ficar bem, né? Então, camomila e salva é realmente profundo para mexer com cólicas menstruais e vai mexer não só no alívio da dor. Então, eu tenho camomila, que vocês já sabem agora, que é poderoso analgésico, mas eu vou ter também a salves clareia, que é uma antiespasmódica, então ela ajuda muito no relaxamento da região. A gente sempre, quando pensa em cólica, eu vou pensar num antiespasmódico.
né? Não só num analgésico. Então, eu tenho um antiespasmódico, um analgésico. Veja que fisicamente falando, os dois já resolvem a questão. Eu tenho um antiespasmódico e um analgésico. Mas o que eles fazem no emocional e no vibracional nessa região, que é o nosso ventre, que representa o nosso processo de criar, de gerar vida, de sentir prazer em estar vivo? O óleo essencial, primeiro, cólicas menstruais dentro da psicossomática são muito associadas a uma queda de estrogênio, e essa queda de estrogênio muitas vezes é vista num processo, numa crença que a pessoa carrega de uma negação do seu feminino. Eu posso negar o meu feminino de duas formas, que são processos bem diferentes. Câncer de mama, por exemplo, com cólica menstrual. Não vou abordar o câncer de mama, mas só para vocês saberem que existem duas formas de a gente negar o feminino. Uma delas é quando eu nego, que é o da cólica menstrual, eu nego e eu desmereço o meu feminino. Pode ser que, sei lá, quando eu nasci, minha mãe desejava que eu fosse menino, o sonho dela é que eu fosse menino, e daí eu carrego isso comigo de uma forma inconsciente. Eu queria ser menino, porque daí seriam outras situações, a vida seria melhor se eu fosse menino, porque as desigualdades são maiores para as mulheres, não sei. Vamos só dando um exemplo. E aí eu carrego dentro de mim que, poxa, a vida seria muito melhor se eu fosse homem. E aí vou desmerecendo um pouquinho o meu feminino. Quando eu desmereço, diminuo o meu feminino, eu vou ter uma queda aí de estrogênio e eu vou ter uma intensidade maior das minhas cólicas menstruais. Eu vou ter um processo de contrariedade e, de novo, veja que todos os processos de dores são processos de contrariedade. Só que aqui é um processo de contrariedade em relação ao meu feminino, tá? Então, eu vou avaliar, peraí, será que eu estou realmente, a minha cólica menstrual é uma questão psicossomática? Eu diminuo um pouco o meu feminino quando eu vejo de uma forma inconsciente, boba, pequena, eu vou lá e manifesto a minha diminuição em relação ao feminino? Então, eu posso estar com isso em grande escala ou menor. E o que acontece? A salve esclareia, ou até poderia ser o gerânio, eles mobilizam muito como que eu posso dizer, ressignificar a minha visão de feminino. Sálvia valoriza muito a mulher que somos, aquilo que eu já vivi, a minha experiência até aqui, quem eu sou com determinada idade. Então é como se eu pegasse a mulher que eu sou e valorizasse ela, né? E a camomila romana, ela trabalha processos de contrariedade, que a gente viu. É um óleo essencial que eu uso muito para depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto tem várias questões emocionais aí em relação ao materno para serem trabalhadas, com a sua mãe, no caso, né? Que chega o momento de ser mãe agora e precisa ressignificar muito da história. A camomila vem para ressignificar os elos com o materno, ressignificar situações de autoabandono, quando eu me abandono por algum motivo, eu me deixo ir. Então, por exemplo, algumas mães não apresentam depressão pós-parto, apresentam depressão quando a criança se torna um adolescente e vai seguir sua vida. Com 14 anos, dentro da antroposofia, a criança está focada no social e não no papai e na mamãe. Então a mamãe começa a sentir falta. Peraí, eu era o centro das atenções, agora eu não sou mais. Dediquei minha vida toda para essa criança. E aí a gente identifica que começa a bater uma sensação de vazio, porque aquela mulher se perdeu no meio da sua história, né? Ela dedicou toda a sua atenção, todo o seu olhar para a criança e não olhou para si, se esqueceu. E aí a camomila romana vem para ressignificar esse vazio, ressignificar a depressão quando surge de um processo de abandono, dedicação ao outro. Então, camomila vem no processo da cólica menstrual, até no caso de ovários policísticos, ele é bem interessante para ressignificar essa atenção consigo, com o seu feminino. Então, eu vou trabalhar a cólica menstrual de uma forma muito completa, muito integrativa, olhando para o físico, mas olhando para o emocional. Eu uso no início da cólica, no início do desconforto, posso usar ao longo de alguns dias, 7, 10, 12, 30 dias para ressignificar bem a região do meu ventre, do meu feminino e trabalhar com profundidade. Então, todas essas dores, né? A gente viu dor de cabeça, dor lombar, dor nos ombros, cólica menstrual. Todas essas dores nos trazem uma reflexão. Peraí, será que eu estou vivendo um processo de contrariedade? E aí eu tenho que, vamos dizer, dividir um pouquinho em etapas, partes do meu corpo e ver o que cada parte do meu corpo guarda para entender qual é o processo de contrariedade. A camomila romana não possui nenhuma contraindicação. O óleo essencial de manjerona
possui contraindicações, aí vocês precisam olhar, tem lá no site da Harmonia, gestantes, hortelã-pimenta tem suas contraindicações, eu preciso olhar para esses aspectos, né? Se a pessoa é hipertensa, se é epilético, se é gestante, eu vou evitar óleo essencial de hortelã-pimenta. O elemi e a camomila romana são óleos que dentro do que eu falei, que são seguros, não tem nenhuma restrição, né? Dores no estômago, né? Dor na região de estômago, proveniente de síndrome do intestino irritável, ou por algum desconforto mesmo na região do estômago, eu posso pensar em óleos que são analgésicos, mas que também atuam tanto estômago quanto intestino. Aí eu tenho óleo essencial de elemi e cardamomo. Elemi e cardamomo são efetivos para a síndrome do intestino irritável, como também dores estomacais. Eu posso associar esses dois óleos, tanto elemi quanto cardamomo, com óleo essencial cítrico, que vai ser bem interessante. Pode ser uma laranja doce, e aí utiliza na região do abdômen, né? Aplica aqui nessa região. Vou fechar então com dor de tendinite, pensando... Tendinite, como não tem vídeo, tendinite eu vou pensar que é uma dor crônica, né? Então, eu vou avaliar essa dor como possibilidades emocionais aí. Como a inflamação, existe raiva profunda aí, guardada, contrariada, sendo segurada, e aí eu vou pensar em óleos bem anti-inflamatórios. De novo, por ser um poderoso anti-inflamatório analgésico, aparece a camomila romana. Daiana, não sei o que fazer, eu vou colocar a camomila romana, então já vai ajudar em grande parte das dores. A camomila romana, junto com outros óleos, se você vê a necessidade de fazer mudança com essa pessoa, vou usar um cipreste para ela se abrir para mudanças, vou utilizar um óleo essencial para suavizar essa agressividade interna, como gerânio, então gerânio com camomila, cipreste com camomila, seriam bem interessantes, um gengibre com camomila, até mesmo uma canela com camomila seria interessante, cuidando, claro, das restrições da canela, que é um óleo bem irritante. Tá certo, meus amores? Bom, já estamos aí em 45 minutos a nossa live, então hoje eu não vou fazer que nem ontem, estourar ali 1 hora e dar tchau correndo. Grande parte das dores ficaram sanadas, resolvidas. Curso de psicoaromaterapia, a Cica está perguntando, os psicoaromaterapia, o nível 1 vai abrir agora em junho, tá? Então, quem quiser participar do curso de psicoaromaterapia, nível 1 começa em junho. E de formação em aromaterapia, que começou dia 5 de maio, sim, dá para fazer inscrição ainda, daí é por e-mail, pelo cursos@harmoniaaromaterapia. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham aproveitado aí as indicações de óleos essenciais para dores. As dosagens vocês agora já sabem, né? Já aprenderam na aula passada. Se alguém não assistiu a live passada e pensou, meu Deus, ela não passou a quantidade de gotas, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu perdi a live de ontem. Calma, respira. Sabe o que eu fiz? Peguei o conteúdo da live de ontem, gravei para ter no YouTube, então eu fiz novamente regravei, né, as informações da nossa live para ser disponibilizado no YouTube. Então, se você perdeu a live de qual dosagem, de quando utilizar difusor com creme, como essas informações básicas e práticas do dia a dia, amanhã eu vou disponibilizar no YouTube para vocês poderem assistir, tá bom? Então, hoje não era um tema que eu ia trazer por já ter apresentado ontem para todo mundo. Um beijo grande, quem quiser saber dos cursos, deixa para dar uma olhadinha no site da Harmonia Aromaterapia, tem lá todas as opções de curso, qualquer dúvida escreve no Insta, escreve por e-mail, no curso @harmonia, que mais? Se você precisar de algum óleo essencial, é só usar o cupom Harmonia 12 anos, para ter o descontinho, além das promoções desse mês. Acho que todos os avisos passaram, né? Foram passados. Amanhã não tem live, não. Amanhã, sexta-feira, eu não vou fazer live, porque não sei se vai ter alguém aqui comigo. Semana que vem a gente faz live novamente, segunda-feira, acredito. E aí eu vou colocar o tema para vocês lá no Stories. E daí vocês contribuem dando as suas opiniões, temas que vocês gostariam, e a gente faz por tema, para ficar mais fácil, tá bom? Beijo grande, obrigada pelo carinho, pelas mensagens de cada uma. Graça está na Itália, então estamos numa live internacional já. Lígia, beijo grande. Suelen. Até a próxima live segunda-feira, tá bom? Beijo grande.